Respondendo à primeira pergunta, qual a importância da taxonomia para o estudo da biologia? Taxonomia é a área da biologia que classifica, organiza e descreve os seres vivos. Essa sistematização é fundamental porque facilita a compreensão de seus parentescos, o estudo e o desenvolvimento, o controle de experimentos. Essa é uma das grandes áreas da ciência que busca aprofundar na biologia e auxilia tantas outras como a genética. Essa é uma ciência que busca observar a história evolutiva, as relações de parentescos e traçar uma grande árvore genealógica dos seres vivos. É por meio dessa prática que os cientistas dão o nome de seres vivos e estabelecem ligações entre eles. Na natureza, existe uma quantidade gigantesca de espécies, outras sendo descobertas e outras que já foram extintas. Para entender alguns comportamentos, prevenir situações ruins e achar soluções ou curas, é necessário observar todos os seres vivos e entender e identificar padrões. Ou seja, sem uma devida classificação, seria extremamente difícil elaborar hipóteses e fazer observações valiosas a respeito da diversidade da vida, porque todo o trabalho bem organizado flui facilmente. Além do mais, existem cientistas no mundo inteiro desenvolvendo diversas pesquisas para que todos se entendam e seus resultados sejam complementares em prol do bem comum. É preciso fazer que use a mesma linguagem e categorização. O modelo atual da taxonomia é um gráfico que tem grandes categorias e suas subversões, cada vez menores. A maior categoria é o reino e o menor é a espécie. Isso significa que quanto mais caminhamos no sentido reino-espécie, mais lidamos com seres de características próximas. Respondendo à segunda pergunta, qual a relação entre taxonomia e filogenia? A relação entre elas é que ambas são disciplinas fundamentais na biologia para estudar e organizar a biodiversidade, mas têm focos diferentes e se complementam na construção do conhecimento sobre seres vivos. A taxonomia é a ciência que se ocupa da classificação e nomeação dos organismos. Ela estabelece categorias como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, para organizar a diversidade biológica. Já a filogenia é que estuda as relações evolutivas entre esses organismos. A filogenia busca entender como as espécies estão relacionadas umas com as outras ao longo do tempo evolutivo e frequentemente representadas em árvores filogenéticas. Ou seja, elas se complementam. Enquanto a taxonomia organiza e nomeia os organismos, a filogenia explica por que esses organismos são agrupados, enfatizando a história evolutiva por trás das semelhanças e diferenças. Isso faz com que elas tenham uma certa complementariedade. Portanto, a filogenia fornece uma base científica para uma taxonomia mais precisa, unindo os dois campos em um esforço conjunto para compreender e organizar a diversidade da vida. Cientista, estudante, entre outras classes, falamos a mesma língua, né? Independente do lugar que estejamos e para onde vamos, isso ajuda a gente a falar a mesma língua. Isso contribui tanto no estudo quanto para se comunicarmos. Então, falar sobre filo, classe, ordem, gênero, espécie e saber diferenciar e classificar cada um ser vivo numa dessa cadeia, ou melhor, nesse gênero, né? Isso ajuda de fato. E está presente até hoje no nosso dia a dia, pois a gente usa o sistema binominal. É um nome específico em latim, pois é a única língua que não sofre mais tantas mutações e nem mudanças nos dias de hoje. Então é uma coisa que não é fácil mudar e também é uma coisa que fica mais fácil a gente entender
e estudar. Fica um estudo específico até. E uma forma de se comunicar, porque com o passar dos anos não pode ser mudada. Respondendo à pergunta: qual a importância do sistema de classificação criado pelo cientista Carl Woese? O sistema de classificação criado por Carl Woese são de extrema importância, porque revolucionaram a forma de como entendemos a diversidade e a evolução dos seres vivos. Foi no ano de 1977 que o Woese introduziu uma nova abordagem, baseada na análise do RNA ribossômico, que revelou diferenças fundamentais entre os organismos procariontes. E isso levou à criação de um sistema de classificação que divide a vida em 3 domínios, que são bactérias, arcaia e eucária. Essa divisão foi crucial para reconhecer que as arcaias anteriormente agrupadas com as bactérias possuem características únicas e estão relacionadas aos eucariotos em termos evolutivos. O trabalho de Woese esclareceu as relações filogenéticas entre os seres vivos, ajudando o cientista a entender melhor a história evolutiva da vida, além de fornecer uma base sólida para os estudos da microbiologia, ecologia e biotecnologia.